Som, testando. Pessoal, vou responder algumas perguntas que me fizeram na caixa de perguntas do Instagram, tá? Então eu resolvi responder em vídeo, que eu acho que vai ficar mais interessante e um pouco mais fácil de eu conseguir passar as informações, tá? Então a primeira pergunta que eu recebi lá foi: até que ponto a preparação física é importante para poder se defender? Então o que a gente pode falar sobre isso? Preparação física, ela é importante em qualquer situação, na verdade, né, que exija que eu vá me movimentar, ou enfim, eu ter agilidade é importante. Porém, para uma arte marcial ela ser eficiente, eu não posso exigir que o aluno ele tenha um excelente preparo físico, tá? O que eu quero dizer com isso? Em prática de esporte, né, onde tem regras, tem ringue, tem competição, né, isso é muito importante. O cara tá em forma física porque ele vai competir e ele tem que estar apto a enfrentar um adversário com o mesmo com a mesma preparação física que ele. A vida real é diferente, tá? E a gente sabe que passando uma certa idade, não precisa ser muita idade, né? Ali passando dos 30, a gente já, se não tiver realizando atividades com frequência, enfim, a gente já não consegue fazer a mesma coisa que fazia quando era adolescente. Então não adianta eu querer realizar, aprender uma prática com o intuito de defesa pessoal que exija que eu tenha uma mobilidade muito grande, uma agilidade, né? Enfim, ela tem que ser simples, tá? Eu já ouvi alunos meus comentando que praticaram em outras práticas e já tentaram outras coisas, e em uma dessas outras práticas ali tinha uma técnica que exigia que o cara rolasse, pegasse a arma na mão e enfim. E o cara era grande, né, pesado, então para ele era muito difícil ele conseguir rolar. Então a técnica é exigir a possibilidade, né, o fato do cara estar em preparo físico excelente para poder funcionar, na minha opinião, não é viável, não é uma defesa pessoal eficiente, né? Para ser eficiente tem que ser qualquer pessoa poder fazer, esteja em forma física ou não, tá? Claro que se a pessoa for muito grande, muito pesada, ela vai ter que se adaptar, né, e utilizar o que ela tem a seu favor, como por exemplo força. Então ela não vai ter tanta agilidade, mas ela vai ter mais força, ela vai poder focar em outros aspectos que são mais favoráveis para ela, já que a mobilidade não é grande, né? Isso é um exemplo. Mas o preparo físico, se o meu preparo físico for melhor do que o do meu adversário, obviamente vai fazer diferença, tá? Só que eu não posso treinar algo, ensinar algo que exija um preparo físico super eficiente para poder funcionar, tá? Então não é assim. Por isso que a gente trabalha com pontos fracos, com técnicas simples, algo rápido de fazer, que vai causar uma grande consequência, né, no adversário, que vai machucar ele por eu estar atacando uma área sensível. Então o preparo físico ele é importante, eu aconselho sempre, né, o pessoal praticar atividade física, enfim, para melhorar o preparo físico, mas ele não é uma exigência, tá? Para a pessoa poder se defender, né? A defesa pessoal tem que funcionar para todo mundo, na minha opinião, e é nisso que eu me baseio quando eu passo as minhas técnicas, né? Passo o que eu juntei ao longo desse tempo para os meus alunos, tá? Beleza? Então acho que de preparo físico é isso. A próxima pergunta que eu recebi aqui é se as lutas de MMA influenciam de alguma maneira as técnicas de defesa pessoal. Eu não sei exatamente qual que foi a intenção dessa pergunta, né? Mas, enfim, MMA é uma prática de esporte, né? Bem famosa, né? Bem conhecida. O MMA, ele, pela sigla, né? Ele quer dizer Mixed Martial Arts, né? Que é uma junção de várias artes marciais onde eles competem, né? Enfim, treinam para competição. Tem pontos positivos e negativos nisso, tá? Em termos de defesa pessoal, a gente vai ter alguns problemas. Mas vamos lá, o que são os pontos positivos? Alguém que treina MMA, a pessoa vai estar com provavelmente mais agilidade, né, a hora que precisar se defender, do que alguém que não treina nada, né? E possivelmente do que o adversário, né, aquele agressor, alguém que está querendo assaltar, enfim, que está querendo agredir. Aquela pessoa normalmente não tem treinamento, né, porque aquele cara ele está querendo cometer um crime, enfim, ele não é treinado, né? Estou excluindo cenários onde o cara vai pra balada e quer brigar com alguém, tá? Até porque isso, na minha opinião, o ideal seria a gente
evitar, né, e não confrontar e não ir lá querer demonstrar e arranjar briga à toa, né? Mas pode acontecer da gente não ter o que fazer, enfim. Mas no geral, o adversário não vai ser treinado. Então o cara vai ter uma vantagem, né? Porque ele treina e tal, ele tá acostumado com aquela violência, né? Por mais que seja uma violência de esporte. Mas ele tá mais acostumado do que violência do que o adversário dele, o oponente dele que não tá. Talvez estão acostumados assim, então ele vai ter essa vantagem nisso. Ele vai ter uma forma física melhor, né? Então vai ter mais fôlego, mais agilidade, possivelmente. Vai estar acostumado com golpe, etc. Porém, a gente tem alguns problemas graves numa pessoa que treina algo voltado exclusivamente para esporte. Tá? Que ela pode até ter uma vantagem, né? Sim, mas o que pode acontecer? Primeiro, a pessoa ela está sempre praticando algo que está dentro de uma série de regras. Então eu não posso acertar no olho, não posso morder, não posso rasgar, não posso pegar nada do chão e acertar o cara na cabeça, eu não posso puxar uma faca e acertar ele, eu não posso fazer nada disso. Em contrapartida, eu não estou esperando que isso aconteça. E aí já começa um problema muito grande. Porque se eu entro numa briga com alguém e o cara não é treinado, ele só quer sobreviver, ele quer, mesmo que ele esteja como agressor e eu como vítima, enfim, ele quer fazer de tudo para poder se sobressair naquela situação. Então, se for necessário, ele pode vir a morder, ele pode vir a arranhar, cuspir na minha cara, pegar uma pedra e bater na minha cabeça, puxar uma faca da cintura. E se eu não estou esperando que isso aconteça, porque eu nunca pratiquei com essa visão, a chance de eu conseguir sobreviver a uma situação como essa é baixa. Né? Por quê? Vamos imaginar um caso hipotético aqui, onde o cara veio e a gente entrou em confronto, e aí eu acabei, sei lá, pegando ele numa chave de não sei o que, eu vou aplicar uma técnica aqui. Primeiro, muitas das técnicas eu fico próximo da boca do adversário. Né? Então ele pode vir a me morder. Outra coisa, ele pode puxar uma faca. Eu não estou esperando, eu estou fazendo. Eu quero fazer uma torção lá ou algo assim e mobilizar ele. Ele puxa uma faca, me acerta e aí? Né? Então eu não estava esperando, já era. Né? Não estava considerando essa opção. Outra coisa é que ele pode ter um parceiro. Né? E no esporte a gente não vai ter esse problema. Então no esporte eu estou treinando aqui com o meu adversário, é eu e ele, a gente está pronto, os dois estão esperando a briga acontecer e não vai entrar alguém do nada e me acertar pelas costas, né? Ou tentar me acertar pelas costas, não vai aparecer alguém, enfim, um parceiro dele ali e eu vou estar em minoria. Esse tipo de coisa também não vai acontecer. Tem um juiz, o juiz não vai deixar que ele cometa nenhuma infração ou passe do tempo, enfim, né? Enfim, então essas são algumas das situações. Outra coisa muito importante também que vai acontecer é que se eu estou treinando para algo que é voltado para o esporte, eu não vou estar considerando um dos fatores mais importantes, que é como eu evitar uma situação como essa. Então o que eu posso analisar, como que eu posso olhar para uma pessoa suspeita e entender que ela, pô, esse cara aí tá meio estranho, ele pode me representar uma ameaça por conta disso, disso e disso. Então é melhor eu tomar uma precaução, vou pegar algo para me defender, o que eu posso improvisar para me defender, o que eu posso fazer numa situação como aquela para poder me sobreviver àquele problema. Entramos em confronto, o cara tá com uma faca, com um bastão, com uma arma de fogo, o que eu vou fazer numa situação como essa, quais técnicas eu posso utilizar, o que vai ser mais simples, quais são as áreas sensíveis dele que eu posso acertar e já conseguir encerrar aquele problema por ali. Então esse tipo de coisa, em prática de esporte, o cara não está visando. Então as chances são que ele, por não saber daquilo, vai passar um trabalho muito maior do que ele poderia se ele soubesse o que fazer. Né? Então alguém que vai saber uma técnica mirabolante, dá uma torção muito mirabolante, passa embaixo do braço e faz não sei o que, vai demorar muito mais para conseguir aplicar aquilo, se é que vai conseguir aplicar, do que alguém que simplesmente vai dar um chute no saco do cara. Então a gente quer sempre ser o mais objetivo possível, tá? Então, influenciam. Pode te técnica de MMA, saber MMA, pode te ajudar nesse sentido, de ter mais agilidade, mais fôlego. Só que, em termos de defesa pessoal, não necessariamente vai ser a melhor opção para te poder se defender de uma situação. Né? Claro que, como eu falei, versus alguém que não sabe nada, é uma vantagem. Só que, na minha opinião, o trabalho que tu vai passar para entrar em forma física, aprender e ficar ágil e ficar eficiente, enfim, o tempo todo que tu vai levar treinando e treinando e treinando aquilo, que é importante treinar em qualquer prática, né? Vai ser um tempo que tu poderia aplicar aprendendo a base de golpes e técnicas que são super eficientes para eliminar um problema e conseguir te fazer sobreviver a uma situação indo direto em pontos vulneráveis do adversário, né? Sem
tá considerando regra, o que é justo, o que não é justo. Justo é tu poder ir para casa no fim do dia e encontrar tua família, né? Então, na minha opinião, é um tempo que tu poderia economizar se tivesse voltado para como evitar esse tipo de situação e como lidar com ela da maneira mais objetiva possível, tá? Então essa é a minha consideração sobre luta de MMA se influencia na defesa pessoal. O pré-conflito, essa é outra pergunta, né? O pré-conflito não seria mais importante que o conflito no combate real? Com certeza, né? Eu imagino aqui que com pré-conflito a pessoa esteja perguntando a respeito antes de eu chegar no confronto, eu saber evitar ele ou o que fazer, né? Com certeza. Então eu sempre defendo que isso é o mais importante, na verdade, tá? Porque as chances de eu conseguir observar uma situação e evitar ela são muito maiores do que eu entrar efetivamente num problema em si. Então essa é a parte mais importante e que eu posso estar aplicando de maneira simples e a todo momento. 99% das situações de abordagem, o cara foi assaltado, agredido, sequestrado, a pessoa normalmente não observou um ponto que ela poderia observar ou vários pontos que ela poderia observar e ter evitado aquela situação, tá? E é importante também a pessoa saber o que fazer quando entra numa situação como essa, mas evitar é mais importante, tá? Então eu saber analisar se aquele cenário ele é um cenário meio estranho, pô, vou ter que passar por ali, tem alguns caras meio estranhos por ali, e eles estão olhando muito para mim, eles estão cochichando, eles estão movimentando, mudando a sua atitude de movimento corporal, né? Enfim, na aula que eu vou fazer dia 16 eu vou falar bastante sobre isso, tá? E sobre esses cenários. Então, enfim, eu percebi algo assim, eu posso pegar outro caminho, atravessar a rua, pegar algo para me defender, né? Algo que eu carregue comigo, ou improvisar alguma coisa para me defender, que também é muito importante, né? E às vezes coisas simples a gente consegue utilizar para se defender. Eu comento bastante sobre um caso de uma jovem, né, que ela foi perseguida depois que ela saiu do trabalho, ali pela meia-noite mais ou menos, né? E ela foi perseguida quando ela saiu do trabalho por um cara estranho, suspeito. Ela olhou para trás, observou, viu o cara e ela pegou as chaves que ela tinha de casa, ela pegou nas mãos e tentou atravessar a rua para despistar o cara atravessava também, ela já começou a apertar o passo, ficar preocupada, até que em algum momento ele jogou ela para o meio dos arbustos para tentar estuprar, né? E no relato, né, da notícia, ela comenta inclusive que ele falou: você vai, como é que ele falou? Você vai gostar muito disso, não sei o que, você vai aproveitar isso também, não sei o que lá. Enfim, e aí ela começou a morder ele tentou botar a língua dentro da boca dela, ela mordeu a língua dele, começou a morder, rasgar, arranhar, né, no caso, e com a chave ela acertou ele no rosto, começou a agredir, né, o rosto dele com a chave de casa, e ele não conseguiu fazer o que ele queria, o pessoal ouviu, né, e o cara foi preso. E esse cara, ele foi... Tem uma foto dele, inclusive, eu fiz um vídeo esses dias comentando sobre isso. E no Google, se você digitar Jonathan, enfim, quem tiver essa dúvida depois me pergunta que eu mando o nome aqui. É Jonathan Holmes, algo assim. Tem uma foto dele de como ele ficou depois que ela se defendeu daquele ataque que ele fez, né? E, enfim, ela sobreviveu, ela poderia inclusive não ser com vida, então ela sobreviveu àquela situação e evitou o estupro graças a um objeto que ela improvisou, tá? Então, ela saber o que fazer e se preparar para isso é muito importante, né? Se ela não tivesse visto ele de longe, não tivesse pego nada nas mãos, talvez inclusive o cara conseguiria chegar nela e já nocautear ou apagar a menina sem ela nem poder fazer nada. Então, por ela ter visto o cara de longe, ela não conseguiu fugir, mas ela pôde se preparar, ela já estava pensando no que fazer. Enfim, isso já favoreceu e ela conseguiu sobreviver. Então, o pré-conflito, né, que é mencionado aqui, é muito importante, talvez até mais importante do que qualquer técnica em si, certo? Aproveitando já, né, falando sobre esse assunto, na próxima quinta-feira, que é no dia 16, eu vou fazer uma aula às 8 da noite, completamente online e completamente gratuita também, onde eu vou falar sobre assuntos como esse, de como improvisar objetos, o que eu preciso olhar para identificar no adversário, entender se ele está querendo me agredir ou não, se ele é uma ameaça para mim ou não, enfim, como eu poder evitar esse tipo de situação, evitar ser vítima de uma situação como essa. Então, na próxima quinta, para quem tiver interesse, lá na minha bio vai ter um link
para a pessoa do Instagram, no caso, para a pessoa se inscrever e poder participar da aula. Tá? Então quem tiver interesse, lá na minha bio vai ter esse link. 100% gratuito, 100% online, vai poder ver de qualquer lugar, basta ter um celular, um computador, vai poder assistir, tá? Então voltando aqui, próxima pergunta, e a nossa última pergunta aqui de hoje: como posso ensinar alguém de maneira rápida? Treino artes marciais há algum tempo. Então, como eu posso ensinar alguém de maneira rápida? Essa pergunta é meio subjetiva, né? Primeiro, se a técnica que eu estou tentando ensinar, ela exige que a pessoa, ela exige tempo, muito tempo para a pessoa aprender, na minha opinião já não é uma técnica eficiente para a defesa pessoal, tá? Pode ser uma técnica de esporte, uma técnica filosófica, né, da cultura oriental, da cultura, enfim, da onde aquela prática veio. E essas técnicas, essas coisas, normalmente elas exigem muito tempo, né? A pessoa tem que aprender a posição certa, onde é que vai o pé, vai aqui, vai ali, o que tem que fazer, enfim, de uma maneira muito detalhista. E isso, na minha opinião, passa a ser mais um hobby, tá? Do que alguma técnica eficiente para defesa pessoal, tá? Não querendo mencionar o nome de nenhuma prática aqui, e elas têm seus benefícios também, na minha opinião, não são a melhor opção para defesa pessoal. Então, se eu passo alguma coisa para alguém que demora para aquela pessoa aprender, não é eficiente para a defesa pessoal. Por quê? A gente não quer ter que passar 5 anos, 10 anos treinando alguma coisa para poder aprender aquilo e, quem sabe, poder utilizar, tá? E se semana que vem eu precisar? Eu ainda não dominei a técnica porque ela é muito complicada e tal. Então, não tem lógica, na minha opinião, isso ser ensinado como defesa pessoal. Técnica de defesa pessoal, que é o que eu defendo, que é o que eu passo, tem que ser simples. Óbvio que quanto mais a gente treina alguma coisa, mais fácil, né, mais apto a gente vai ficando a fazer aquilo. É que nem dirigir, a primeira vez a gente vai passar uma dificuldade, depois vai ficando mais fácil. Então quanto mais praticar, mais simples fica. Porém, eu preciso que a técnica seja simples, tá? Por quê? O fator mais importante para a necessidade dela ser simples é a adrenalina que vai estar em jogo. Quando a gente treina no tatame, a gente treina com parceiro, a gente pode tentar chegar o mais próximo possível da realidade, com a segurança necessária, claro, mas a gente nunca vai ter o fator da consequência. Então, eu nunca vou utilizar um objeto real, aquele cara nunca vai ter a intenção real de me machucar, né? Então eu nunca vou ter aquela consequência de um confronto da vida real. Quando alguém está realmente querendo me machucar, ou me acertar, ou me agredir, ou me furar com uma faca. Então a adrenalina que vai disparar naquela hora vai ser muito diferente do estado de espírito que eu vou estar enquanto eu treino, em segurança. Então eu vou estar com a respiração tranquila, eu sei o que está acontecendo, eu estou com uma ótima visibilidade, a luz está acesa, né? Na rua pode estar escuro, não estou enxergando direito, estou suado, né? Eu estou sangrando, eu estou no fim do dia cansado, enfim, tem uma série de variáveis que podem me impedir de fazer algo muito complexo. Então eu preciso treinar algo simples, eu preciso aprender uma técnica que seja simples, algo simples de eu poder realizar, algo fácil, para eu poder, na hora da adrenalina, que eu tiver com o braço tremendo, a perna tremendo, o coração disparado, que eu não consegui mais enxergar aqui dos meus lados porque a visão periférica acabou e eu só consigo ver na minha frente, eu preciso de alguma coisa que vai ser fácil e simples de eu fazer, intuitiva, né? Que eu vou trabalhar com princípios, que eu vou conseguir fazer com a adrenalina quando ela estiver disparada em mim, né? Dito isso, tá? Só para poder responder de alguma forma essa pergunta aqui, né? Como ensinar alguém de maneira rápida? Na minha opinião, isso vai depender muito da pessoa que está aprendendo, do quanto ela quer aprender aquilo, né? A vontade que ela tem de aprender, do quanto ela vai praticar aquilo. Ela vai prestar atenção no que está sendo ensinado e praticar, porque não adianta a gente tentar ensinar para quem não quer aprender, né? Então isso é um ponto muito importante. A pessoa precisa querer para poder focar, para poder prestar atenção nos movimentos, né? E partindo para uma maneira mais técnica, uma dica boa para a pessoa aprender uma técnica de defesa pessoal, uma situação, né? Um exemplo de defesa pessoal é prestar atenção em 3 aspectos. Enquanto o professor está demonstrando, o aluno prestar atenção na movimentação dos pés, na movimentação da parte de cima, né, dos braços, cabeça, enfim, e prestar atenção como um todo, pela 3ª vez. Então seriam 3 repetições daquela técnica para o aluno poder prestar atenção nesses 3 aspectos e no final, né, nesses embaixo, no centro, em cima e como um todo,
e aí praticar e praticar e praticar, tá? Tem alunos que vão conseguir de maneira mais rápida, outros vão demorar um pouco mais para conseguir aprender, depende do quanto que a pessoa tem familiaridade com movimentação, né? Do quanto que ela já praticou, do quanto que ela está interessada, como eu falei, que na minha opinião é o principal, né? Quanto mais a pessoa tem interesse naquilo, mais rápido ela consegue assimilar aquele movimento, né? E fora isso, enfim, aí vai da didática da pessoa, da simplicidade da técnica, tá? Beleza, então eram essas as dúvidas que eu ia responder em vídeo hoje. E a gente se vê na quinta-feira, para quem se inscrever para a aula, que eu vou deixar o link na minha bio, como eu falei. Ou na semana que vem com algum vídeo mais longo que eu for fazer. Então é isso aí, valeu e até a próxima.